Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e da América Latina e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Agora a gente vai ver um pouco sobre adolescentes em conflito com a lei na América Central, começando pela Nicarágua. Assim como nos vizinhos sul-americanos, a Nicarágua tem um sistema de justiça penal juvenil baseado nos princípios da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente da ONU. Então, lá também se fala em medida socioeducativa para menores em conflito com a lei. Elas são bem parecidas com as brasileiras e vão desde uma orientação ou advertência do juiz até a privação de liberdade, passando pela liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, prisão domiciliar e semiliberdade. As penas de privação de liberdade podem durar até 6 anos. As outras têm o prazo máximo de 2 anos. A Nicarágua é um país bastante jovem. 40% da população tem menos de 18 anos. E ainda assim, essa faixa de pessoas é responsável por menos de 1% dos crimes cometidos. Como a gente já comentou aqui no boletim, é bem complicado o acesso a informações sobre o que realmente acontece com jovens em conflito com a lei. São poucas as organizações que se propõem e que conseguem visitar os centros de detenção e também entrevistar adolescentes e crianças cumprindo as medidas socioeducativas. A Nicarágua é um exemplo dessa dificuldade. Até agora, a gente conseguia encontrar pelo menos boletins informativos das defensorias públicas sobre a situação de jovens em conflito com a lei, e em alguns casos também era possível acessar documentos produzidos por organizações de prevenção à tortura e de defesa dos direitos humanos. Mas na Nicarágua a gente não conseguiu encontrar relatórios desse tipo. O que deu para encontrar foi uma notícia da Frente de Coordenação Nicaragüense de ONGs que trabalha com crianças e adolescentes. Nessa notícia, a frente analisa resultados de uma pesquisa realizada pela Unicef em 2011. Essa pesquisa mostra que a grande maioria das crianças e adolescentes penalizadas pelo sistema penal juvenil são aquelas que vêm de circunstâncias familiares que incluem pobreza, ruptura familiar, abuso sexual, alcoolismo e dificuldade de acesso ao sistema educacional. De acordo com o Código da Criança e Adolescente da Nicarágua, é prioridade do Estado e das suas instituições garantir a proteção integral das pessoas menores de idade. Mas pelo que podemos ver com esse relatório da Unicef, o Estado só se responsabiliza por puni-las. A questão da dificuldade do acesso a informações sobre o sistema penal juvenil e o respeito aos direitos humanos na Nicarágua é bem séria e tem piorado nos últimos anos. Em abril de 2018, o presidente Ortega anunciou uma série de medidas que reduziriam os benefícios do seguro social no país. Em resposta, milhares de pessoas foram às ruas e então começou uma onda de repressão absurdamente violenta do Estado nicaragüense. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos lançou um parecer em outubro, só 6 meses depois dos protestos terem começado, e já se falava de pelo menos 28 jovens assassinados pelas forças do Estado, e mais de 65 presos por participarem das manifestações. O presidente chegou a revogar as medidas que cortariam os benefícios sociais, mas as manifestações passaram a pedir a saída de Ortega. Em reação, a repressão continuou e a censura completa foi instaurada. Em setembro, a Polícia Nacional declarou que manifestar-se contra o regime passava a ser considerado um ato de terrorismo, resultando em 15 a 20 anos de prisão. Organizações humanitárias foram impedidas de continuar ou entrar no país. Um exemplo é a Associação Nicaragüense por Direitos Humanos, que foi obrigada a fechar as suas portas porque estavam sendo ameaçados. Atualmente, o diretor vive exilado na Costa Rica. Além disso, médicos foram demitidos de hospitais públicos por atenderem manifestantes feridas, e diversos hospitais receberam ordens administrativas para restringir o atendimento a pessoas que vinham das manifestações. Um menino de 15 anos chamado Álvaro Conrado morreu em uma das manifestações ano passado depois de levar um tiro na garganta de um dos franco-atiradores colocados para reprimir os protestos. Ele foi levado para ser socorrido, mas o primeiro hospital se recusou a recebê-lo. Quando chegou no segundo, faleceu antes que pudesse ser atendido.
No relatório lançado ano passado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, conta-se que esses 65 adolescentes presos por estarem se manifestando foram todos levados para 2 presídios adultos. Nesses, relata-se a violência por parte da polícia e dos carcereiros. Pessoas detidas contam que são torturadas todos os dias, tanto física quanto psicologicamente. Recebem ameaças de que serão mortas, estupradas, queimadas vivas ou então que terão suas famílias e amigos assassinados. Além disso, é comum passarem longos períodos de tempo sem acesso a água ou comida, e contam também que são obrigadas a ficarem só com as roupas de baixo enquanto são golpeadas. Foi relatado também o uso da tortura para ter informações sobre possíveis lideranças dos grupos de manifestantes. Por mais que a gente não tenha conseguido encontrar relatórios que contem especificamente de adolescentes e crianças em cumprimento de medida socioeducativa, essas outras informações que a gente teve acesso deixam a gente ter um pouco de ideia de como são tratadas jovens em conflito com a lei na Nicarágua. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. No dia 11 de novembro, o G1 publicou sobre a unidade de semi-liberdade em Araguaína, Tocantins. A unidade foi alvejada com 2 tiros no dia 11, por 2 homens de moto, mas ninguém ficou ferido. Também o G1 publicou em 12 de novembro sobre a fuga de um jovem do SEDUC Pitimbi, unidade de internação da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Houve agressão ao funcionário e outros jovens tentaram a fuga, mas infelizmente ninguém conseguiu. O Bahia Notícias publicou em 15 de novembro sobre uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia a respeito das comunidades de atendimento socioeducativo. Houve a recomendação à Fundação da Criança e do Adolescente, a criação de novas unidades de atendimento e internação de jovens, além de outros pontos, como a ausência de providências para rescindir contratos com empresas que descumpriam cláusulas dos documentos, a lentidão na apuração de ilícitos administrativos cometidos pelos servidores, a não adoção de providências imediatas para garantir ressarcimento ao erário de saldos de recursos não aplicados de convênios e o uso reiterado da dispensa emergencial para a contratação de um mesmo serviço. Na internação baiana, há 552 vagas para 631 jovens. O Jornal de Jundiaí publicou em 17 de novembro que 61% das internações na unidade da Fundação Casa da Cidade são por tráfico de drogas, um total de 52 jovens de Jundiaí e das cidades ao redor. Isso acontece pois o tráfico é equiparado a crime hediondo. Se não fosse a guerra às drogas, a unidade certamente estaria vazia. O Século Diário publicou em 17 de novembro sobre o Observatório Digital da Socioeducação, uma plataforma utilizada pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, que reúne uma série de dados de quem cumpre medida socioeducativa de internação e semi-liberdade no estado capixaba. De acordo com o observatório, quase 60% dos jovens que estão com 17 e 18 anos estão com ensino fundamental 2, 96,14% se declaram como negros e o ato infracional com maior número entre os jovens é o crime contra o patrimônio, registrando um pouco mais de 46% dos casos. Outro número importante é que 82% dos jovens já haviam trabalhado antes do ato infracional. Todos os números impressionam, mas o percentual de jovens negros é o mais escandaloso e diz muito sobre a seletividade penal brasileira. Os dados apontam uma esfera de 766 jovens da internação entre os anos de 2015 e 2018, nas unidades de internação de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e das Semi-Liberdades de Serra e Vila Velha. Voltamos em pauta com o Degás. O Diário do Rio publicou em 13 de novembro que um projeto de lei da deputada Tia Ju, do PRB, pode mudar a internação de meninas no estado do Rio de Janeiro. Essa lei pode obrigar o Degás a ter somente agentes mulheres para custódia e vigilância das unidades femininas. Na verdade, isso nem deveria ser votado. Já deveria existir. Basta perguntar para qualquer menina que puxou a internação no Brasil sobre os casos de abuso sexual e estupro dentro desses lugares. O G1 publicou no dia 16 de novembro sobre mais 2 motins que aconteceram no Degás, no Rio de Janeiro. Rolaram já nas conhecidas unidades Dom Bosco e João Luiz Alves, localizadas na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa.
E essa foi a edição 45 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia, no meio fechado, e trazemos a reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem sabe. E a gente nem pode falar. Para download no Mediafire e Megafone disponível no YouTube, Facebook e nos aplicativos de podcast. Acesse ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.